Boa tarde, turma. Tudo bem? Turma, hoje nós vamos continuar aí nossa aula sobre o dispositivo integrado de disparo, o TCA 785. Iremos para a parte final, para a parte 3. Portanto, teremos aí como objetivos para a aula de hoje: exemplo de cálculo para o projeto de acionamento com TCA 785, o desenvolvimento dos cálculos de projeto, e formas de onda para a tensão da rede de alimentação, para a carga do capacitor e para os pinos de saída do TCA 785. Então, no exemplo de cálculo, peço que vocês observem o circuito de acionamento da figura abaixo com TCA 785. Nesse circuito aqui nós temos uma tensão de 15 volts conectado a um potenciômetro de 10 kΩ, tá? Esse potenciômetro aqui, conforme eu vario essa resistência, eu vario a tensão do pino 11, que é a tensão de controle. Pelo enunciado, a tensão de controle estará em 3,5 volts. No pino 10, nós temos o capacitor de rampa, que é de 47 nanofarads, e no pino 9, o resistor de rampa, que é de 100 kΩ. E aqui o pino 14 e o pino 15, nós temos os pulsos, que seriam para o acionamento aí dos tiristores de potência. Ainda no enunciado, né, aqui nós temos já o valor do resistor de rampa, de capacitor, que eu já comentei. O pino 12 ele é considerado aberto nesse exercício, tá? E tendo essa informação, é pedido aí de forma adicional as formas de onda no pino 14 e 15, considerando a tensão de controle de 3,5 volts. Então, o enunciado do exercício é esse. Tá? Desenhar as formas de onda com base numa tensão de controle de 3,5 volts para o pino 14 e 15. Só que para isso nós precisamos saber período de disparo, né, lá no pino 14 e no pino 15 pelo TCA. Então a gente tem que partir aí para os cálculos, iniciando pela rampa do capacitor, né? Então nós temos lá que a tensão do capacitor CR que cresce linearmente com o tempo, conforme a equação mostrada abaixo, né? Então essa aqui é a formulinha da tensão do capacitor, que é uma corrente constante sobre a capacitância vezes o tempo, tá? Só que a rede elétrica, ela trabalha aí em 60 Hz, né? Nós temos que a frequência inversa do período, frequência dada em Hz, portanto o período da rede é inverso da frequência aí dada em segundos. Como a frequência da rede é 60 Hz, 1 dividido por 60, nós temos que um ciclo completo, ou seja, um positivo e negativo da rede, tem 0,0166 segundos. Tá? O período da rampa do capacitor é metade do período da rede de alimentação, que é 60 Hz. Né? Portanto, pegamos o período da rede e dividimos por 2, 0,01666 sobre 2 é 0,00833 segundos. Certo? Sabendo que o período da rampa do capacitor é 0,00833 ou 8,83 milissegundos e que a capacitância vale 47 nanofarads, pode-se montar, aliás, a equação da reta de carga do capacitor conforme mostrado abaixo. Então nós temos aqui a formulinha, tá? Nessa formulinha eu vou trocar o ICR com o Tzinho, tá? Como está multiplicando, a ordem dos fatores não altera o produto, aquela historinha. E teremos que, ao substituir os dados, substituo aqui o tempo por 0,00833, embaixo 47 nano, que é 47 10 a menos 9, vezes a corrente do capacitor. Feito isso, basta dividir aqui número com número, deixo o ICR de fora, e eu terei um resultado aqui como sendo tensão do capacitor de rampa 177.234 vezes ICR. Essa equação é dada em volts porque é equação de tensão. Muito bem.
Definida a equação, podemos determinar o valor da corrente constante que vai carregar o capacitor, tá certo? O valor da corrente que gera a rampa do capacitor deve ser calculado em função da tensão interna do TCA 785 e da resistência de rampa, que é de 100 kΩ, tá? Segundo a formulinha que é mostrada abaixo. Então aqui nós temos a corrente do capacitor de rampa, né? Sendo que VCC int é a tensão interna do TCA, que vale 3,1 volt, e K é uma constante, né, do TCA, que vale 1,1. O RR eu já conheço, né, que é 100 kg, então posso calcular a corrente. Substituindo aí todos os parâmetros nessa formulinha, eu tenho aqui a corrente de rampa do capacitor é 34,1 microamperes, que vai gerar, portanto, um desenvolvimento da tensão linear, tá? Então a tensão vai crescer como essa reta aqui, né? Para cada valor de tempo, como nós vimos no modelamento da equação anterior, nós temos um valor específico de tensão, tá? Para 0,1 segundos, nós temos 0,1 volts nesse exemplo, né? Para 0,2 segundos, nós temos 0,2 volts. Então, coeficiente angular aqui de 45 graus, né? Mas o que importa é que nós temos uma reta de crescimento da tensão no capacitor que vai ser gerada em função desta corrente constante de alimentação. Muito bem. Agora a gente vai partir para o cálculo da tensão máxima de rampa do capacitor. Porque o capacitor ele começa a carregar em zero. Tá? Tem uma carga nula, vai carregando e atinge o valor máximo. Agora, qual seria esse valor máximo nesta aplicação? Vamos lá. Conhecendo a reta de carga do capacitor, bem como a corrente de carga, pode-se definir o valor de tensão máxima de rampa. Tá? Então, aqui é a equação da reta do capacitor. Temos aqui a corrente constante que vai ser adotada para carregarmos este capacitor. E, portanto, substituindo o valor da corrente na equação da rampa de carga, nós temos o seguinte. Temos que VCR vai ser 177.234 vezes 34,1, 10 a menos 6, porque é microamperes, né? Fazendo essa continha, chegamos que a tensão máxima do capacitor de rampa será de 6,04 volts. De forma resumida aí, teremos 6 volts, tá, de tensão máxima no capacitor. Muito bem. Com a tensão de controle estabelecida pelo anunciado, de 3,5 volts, né, essa tensão já foi pré-definida, a geração do pulso de disparo ocorrerá quando a tensão da reta de carga do capacitor for igual à tensão de controle. Portanto, o VCR deve ser igual ao V controle, que é igual a ICR vezes Tzinho dividido por CR. O período aqui de disparo, né, eu posso isolar na equação. Como eu quero T, eu passo o CR lá para o outro lado multiplicando, divido por ICR e terei o T. Só que como esse V é a tensão de controle, então o meu Tzinho será período de disparo. Então eu terei essa formulinha aqui. E na equação de cima ali, se eu substituir os dados, né, eu tenho 3,5, que é a tensão, vezes 47 nano, tá? 47 10 a menos 9. Dividido por 84,1 vezes 10 a menos 6, que seria a corrente, né? Corrente de rampa aí do nosso capacitor. Nós chegaremos num período de disparo de 4,82 mili. Tá? Puxa, interessante, né? Porque 4,82 é praticamente metade ali, né? Um pouco mais da metade de 8,33, que equivale a 180 graus, né? Então, se a gente fizesse essa correlação, teríamos aqui que, 180 tá para 8, né? 8,33.
4,82 estaria algo próximo para metade ali de 180, então é um disparo aí em torno de 90 graus, 90 e poucos graus, tá? Então seria um ângulo de disparo aí, se a gente fizesse analogia, não é? Com estudos de SCR, de TRIAC, que já vimos anteriormente aí, teríamos um ângulo de disparo aí próximo a 90 e tantos graus. Certo? Apenas com base no período, tá? Porque o que a gente calcula é o período que, trazendo lá para a teoria, convertemos em tensão, né? Através de um ângulo de disparo, tá? O ângulo de disparo, ele, em termos práticos, é dado num período, porque o osciloscópio não vai medir ângulo, vai medir tempo, né? Vocês já viram isso de forma bem clara anteriormente, nas aulas presenciais. Então, se o osciloscópio pega tempo, a gente tem que trabalhar com período de disparo, em termos práticos. E aqui eu trago a geração dos pulsos de disparo, né? Ao lado é mostrado as formas de onda, por exemplo, de cálculo, e percebe-se que a rampa de tensão no capacitor, ao cruzar a tensão de controle, gera um pulso no pino 15 de 30 microsegundos de duração por conta de termos aí o pino 12 aberto. No semiciclo negativo, né, 180 graus depois, é gerado o mesmo pulso no pino 14 do TCA 785 no semiciclo negativo da rede elétrica. Então aqui nós temos, ó, rede elétrica, né, uma senoide, positivo e negativo, né, e vai embora isso daqui. Lá no nosso TCA, temos aqui que a tensão no capacitor vai crescer, né, atinge um valor de 6 volts, que é o valor máximo, depois decai, cresce de novo até 6 volts, cai a 0, cresce de novo até 6 volts, e assim sucessivamente, né. Só que a tensão de controle é 3,5 volts, ó. Então, em 3,5 volts, a tensão no capacitor igual a tensão de controle, gera pulso. Aonde? No pino 15. Então, gerou pulso. Ah, mas qual a largura desse pulso? 30 micro. Por que é 30 micro? Porque o pino 12 do TCA está aberto. Ué, mas o que tem a ver? O que tem a ver é o seguinte. Na aula passada eu passei uma tabelinha que demonstra lá diversos valores de capacitor com relação à largura do pulso. Até comentei com relação à aplicação de cargas indutivas, né, que o pulso tem que ser um pouquinho maior. E lá no pino 12, nós temos a situação aberta, que gera 30 microsegundos, e situação de curto-circuito, né, que seria a maior largura. Então, por termos aqui a aplicação com o pino aberto, o pulso é 30 microsegundos, tá? Essa é a largura. Então, no pino 15, temos o disparo nesse momento. No pino 14, passa 180 graus, temos o disparo aqui, ó. Primeiro disparo em 4,82 milissegundos, que é o que calculamos no slide anterior. Finaliza o ciclo, né, o semiciclo positivo aqui da rede, em 8,33 milissegundos. E daí no semiciclo negativo, no instante 13,15. Por que é 13,15? Porque eu pego o 8,33 e somo com 4,82. Fazendo essa soma, esse com esse, dá 13,15. Né? E a gente faz o disparo. Aqui eu teria o período, né, da rede elétrica. Se eu espelhar lá embaixo os 16,67 milissegundos. E assim eu volto a repetir aqui, ó. 16,67. Se eu somar com os 4,82, eu tenho 21,48. É o disparo do próximo semiciclo positivo. E se eu fizer isso de forma cíclica, eu terei lá no tiristor uma condução desta área, tá, para o semiciclo positivo, considerando aí um SCR. O negativo, por conta do SCR, conduzir apenas no sentido, ele estaria bloqueando por completo, né? E no semiciclo positivo, ele vai conduzir a partir desse instante. Por quê? Porque é o instante do disparo que eu tenho aqui, ó. Então o TCA gerou um pulso, disparou o SCR e ele conduz novamente. Então tem esse primeiro disparo para a condução, ó, disparei, pô, o SCR em condução, processando essa área aqui. Depois o negativo ele bloqueia, próximo semiciclo positivo tem um outro pulso aqui, ó. E ele conduz exatamente no mesmo instante para esse semiciclo negativo que nós tínhamos equivalente lá para o primeiro semiciclo positivo. Então, os semiciclos positivos eles sempre terão essa condução
em torno aí de próximo, em torno aí dos 90 graus, né? Então 90 graus da condução aqui, 90 graus da condução aqui, no próximo também 90 graus, e teríamos aí um retificador controlado, né, por exemplo. Só que os pulsos são controlados por quem? Pelo TCA. Então perceba que interessante, né? Nós podemos ter um retificador que eu controlo o valor médio da tensão por disparo do tiristor, não apenas pela variação ali da minha fonte de alimentação, mexendo lá com o meu transformador. Eu quero uma fonte de 12 volts, então você põe um transformador de 12. Não, eu quero uma fonte de 24, troca lá o transformador para 24. Não, você pode trabalhar já com um transformador de 24, por exemplo, ou mais, né, dependendo ali 127, 220, colocar em um sistema tiristorizado e trabalhar, não, quero gerar 12 volts de corrente contínua, então mexe com o ângulo de disparo, você vai disparar o SCR mais para frente, ele vai fornecer um valor de tensão média de 12 volts. Não, agora eu quero trabalhar com uma tensão média de 100 volts, então você dispara um pouco antes o SCR, e ele vai fornecer 100 volts médios. Então o retificador controlado é interessante por isso, você tem uma fonte que ela é variável de 0 até o valor de tensão que você queira aí disponível na saída, tá? Para controle de motor, por exemplo, né? Motores de corrente contínua, uma aplicação aí bem interessante e muito utilizada, tá? Tanto que no meu mestrado lá, o experimento que eu demonstrei aí para vocês na internet foi através de uma carga indutiva, mas fiz também um exemplo lá de acionamento de motor, tá? Então é isso, turma. A aula de hoje vou ficar por aqui. Agradeço a atenção de todos. Qualquer dúvida eu estou disponível no Microsoft Teams. Podem mandar mensagem, áudio, foto, né, que vocês acharem pertinente para tirar a dúvida de vocês. E aquela história, né? Sempre prestem bem atenção, tentem assimilar o máximo possível o conteúdo da aula, para que nas próximas aulas vocês tenham aí uma facilidade maior, né? Porque são aulas cumulativas, eu acredito que deu para perceber bem, né? A gente começou com SCR, passou aí por TRIAC, depois o JT, PUT, nesse meio tempo aí a geração de sinal dente de serra, o TCA, que é muito mais complexo, né? Mas muito mais completo também. Então é sempre uma evolução. Então eu peço que vocês, caso tenham alguma dúvida, né, algum tópico aí que não tenha ficado claro, perguntem sim, tentem tirar todas as dúvidas, porque é importante para as próximas aulas. Certo, turma? Grato pela atenção de todos, mais uma vez. Bons estudos. Até!